Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Canastra Cash. Eu sou a Bárbara, estudante de Engenharia de Produção, e estou com a minha colega Laura, estudante de Medicina Veterinária. E hoje teremos um bate-papo muito especial sobre inovação, tecnologia e pesquisa aplicada. Bom, hoje a gente trouxe, dois convidados aí com trajetórias inspiradoras e também com muita experiência em projetos voltados à inovação, à tecnologia. Então, está conosco o professor Ciniro. Ele é docente aqui do IFMG, Campus Bambuí. Ele é pesquisador e líder do GPSyscom, que é um grupo de pesquisa voltado aí para sistemas computacionais e inovação e inteligência artificial. E recebemos também o professor Bruno Alberto, que é docente também aqui da instituição, e ele é representante da FAST, que é uma fábrica de soluções tecnológicas que atua aí também diretamente com inovação, com desenvolvimento tecnológico, conexão de conhecimento com o mercado também. Então, é um prazer receber vocês dois aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Prazer é meu, obrigado pelo convite aí para estar participando do Canastra Cast. Estou gostando muito do projeto de vocês. Tenho acompanhado os episódios que vocês lançaram até agora, os dois, né? Estava conversando com a Bárbara antes sobre a importância da gente ter esse tipo de iniciativa aqui na escola, então eu queria agradecer o espaço para falar um pouquinho mais sobre o grupo de pesquisa, que é importante a gente estar fazendo essa divulgação, não só para os alunos da computação, mas para todos os alunos dos cursos e os professores também, que a gente tem aqui na escola. Agradecer aí vocês abrirem o espaço para a gente. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Laura, pelo convite. Faço as palavras do Ciniro, agradecer essa oportunidade de estar aqui, falando sobre as atuações que a gente tem aqui, tanto do GPSyscom, tanto da fábrica de soluções tecnológicas, e a gente pode começar o nosso bate-papo. Professor Ciniro, você que já atuou em tantas áreas diferentes, qual foi sua motivação para seguir na área de inovação, da computação, de tecnologia? Bom, eu sou egresso aqui do Campus Bambuí, assim como o Bruno também. Eu formei na segunda turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que a gente teve aqui, que foi um curso anterior ao curso de Engenharia de Computação que a gente hoje tem, funcionando aqui na escola. Na época que eu fiz a graduação aqui, eu já me descobri, assim, como uma pessoa que gostava de fazer pesquisa, porque eu era bastante movido por curiosidade, de saber como que funcionava. Eu gostava muito de entender como que a computação podia melhorar a vida das pessoas, sim, mas também como que, de fato, aquilo ali funcionava por trás das cortinas. Então, era uma coisa que me chamava bastante atenção. Já nessa época, eu comecei a trabalhar com uma parte mais técnica que eu queria descobrir como funcionava. Isso foi a motivação, na verdade. E eu gostei do processo, como é que funcionava, ter a revisão, você ter o processo de escrita, você ter a divulgação dos resultados, você fazer o experimento, você trabalhar com a coleta de dados. São coisas que, assim, dentro desse processo de pesquisa que envolve muitas coisas, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E também, muito cedo, eu gostei bastante do potencial da inteligência artificial, que eu via desde essa época da graduação, quando eu comecei a estudar. O curso que eu fiz não era um curso que tinha, à época, muitos conteúdos voltados para a inteligência artificial, até porque a inteligência artificial, apesar de ser um tópico que estava já na computação, sempre esteve, mas era um curso que não cobria bastante essa parte. Então, era uma coisa que tinha que acabar buscando. Então, nessa época também já me chamava atenção, então eu busquei estudar também na época da graduação isso. E aí, na sequência, quando eu fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado, eu quis focar bastante nessa parte de inteligência artificial desde o início, porque eu via não só o potencial de fazer uma coisa que é muito legal, que as pessoas achavam assim muito mágica, porque a IA, hoje ela dá essa sensação, que você tá vendo uma coisa que é muito mágica. Você sabe, por exemplo, que a Netflix te recomenda um filme que exatamente você queria ver, aquele story do Instagram que você fala, putz, eu tava pensando exatamente nisso há 5 minutos atrás, como que tá me recomendando isso? E assim, diversas outras coisas que parecem mágica aos olhos de quem não conhece. Então, isso me chamava muita atenção. Mas a aplicação prática para resolver problemas reais das vidas das pessoas, para acelerar o fluxo de trabalho de quem está ali na ponta, na indústria, no comércio, no setor de serviços,
era uma coisa que também me chamava muita atenção, porque eu via muito valor agregado também. Então, assim, de um ponto de vista mais abstrato, não tão técnico, era isso que me chamava mais atenção e que me fez ir trabalhar com essa parte de pesquisa, né? E hoje isso está um pouco materializado aqui no campus, a gente está trabalhando nisso dentro do grupo de pesquisa, dentro do GP Siscom. Então, estou trazendo essa bagagem, né, dessa época para estar trabalhando aqui no grupo e, assim, contar com mais pessoas, porque tem mais gente também com esse perfil na escola hoje em dia. Excelente, hein? Uma carga aí de trajetória muito boa. E você, professor Bruno, você passou aí pela graduação, mercado de tecnologia. Quais foram as experiências mais marcantes, né, que você considera que foram as mais marcantes para construir a sua trajetória? Eu fiz técnico em informática, né? Não foi aqui em Bambuí, foi lá em Arcos, mas a graduação eu fiz aqui. Eu fui da primeira turma, né, do bacharelado em engenharia de computação. Formei em 2018, né? Me mudei para BH. Aí eu fui fazer o mestrado, o doutorado lá em BH e, em paralelo, trabalhando, né, no mercado de trabalho. E desde então foi até recente, né, que eu me tornei professor aqui. Foi a partir de março. Tomei posse em março, então tô recente, né, como professor aqui do Instituto. E todo esse período eu fiquei dentro do mercado de trabalho, né, na iniciativa privada, onde eu pude trabalhar com o que o IFMG me deu de base. Eu gosto muito de usar o termo, né, a área computação aplicada, que é bem o perfil, né, de um engenheiro de computação, que é dado uma tecnologia, a gente aplicar no dia a dia que vai ser usado na sociedade em qualquer área do conhecimento, seja na área da saúde, né, seja na área das ciências agrárias, né, seja na área da zootecnia, agronomia, medicina veterinária, né, própria engenharia de produção, os nossos cursos que a gente tem aqui. E a minha graduação aqui, ela me permitiu trabalhar a interdisciplinaridade, que é fazer computação aplicada nos outros cursos que a gente tem aqui, nos problemas que a gente tem dentro aqui do nosso próprio instituto, né? É uma coisa que eu sempre falo muito com os alunos, né? Ter essa interdisciplinaridade, fazer esse meio campo, porque eu gosto de comentar aqui, talvez o profissional da medicina veterinária, ele conhece o problema, e o profissional da computação, o estudante da computação, sabe resolver esse problema, só que ele não conhece esse problema, e o profissional da medicina veterinária não sabe que tem como resolver esse problema. Então, onde que está esse diferencial? É nesse profissional que consegue fazer um meio campo. Ele é médico veterinário por formação, por exemplo, ou estudante, mas tem um pouquinho, né, dessa maldade de saber que dá para resolver com tecnologia. E vice-versa. O estudante da computação que consegue, conversando, né, com os professores, com outros alunos, identificar esse problema e ver que isso dá para resolver com computação. Então, isso é a computação aplicada. E na iniciativa privada, eu pude trabalhar muito com isso, que é pegar a computação e aplicar ela no setor de energia elétrica, no setor de mineração, no setor da saúde, em qualquer outras áreas do conhecimento. E o que a gente vai entrando também na inovação, né, que a gente tem o problema e a gente vai resolver ele, né, de forma inovadora, né, e até melhorar aquela solução que já existe. Então, esse perfil foi construído desde a minha formação aqui, que eu aprendi muito aqui, apliquei ela no mercado de trabalho, né, fiquei 7 anos no mercado de trabalho e agora retornei como professor justamente para conseguir trazer essa bagagem, né, para os alunos, e a gente, no nosso dia a dia aqui, a gente tenta passar esse conhecimento, né, adquirido e moldar como que essa formação, em especial a minha, que é bem na área também de inteligência artificial, né? Então, trabalho com computação muito voltado para a área da IA. Excelente. E é bom, né, porque traz uma visão para os alunos que às vezes muitos não tinham, que é essa aí mesmo, tá, interdisciplinaridade, né, de ver por fora, né, ver fora do meu curso, ver os outros cursos, né, o que eu posso agregar para os outros também, muito bacana, né? Esse comentário que o Bruno fez sobre essa interseção necessária entre as áreas do conhecimento, né, ela é mais do que interdisciplinar, ela é transdisciplinar, porque, de fato, a gente precisa conscientizar as pessoas que a computação por si própria, a gente está falando muito de computação porque a gente é da área de computação, né?
Então, assim, o pessoal precisa conscientizar as pessoas que a área de computação, por si, ela não tem muito sentido de existência, né? A computação pura, por ela própria, tem, claro, você vai fazer ciência em cima disso para estar desenvolvendo os métodos que a gente usa dentro da computação, mas ela é uma ferramenta, né? Que ela está aí disponível para auxiliar todas as outras áreas e ajudar na resolução dos problemas dela. Isso que o Bruno comentou sobre você ter um conhecimento muito profundo de um determinado problema, igual na área de produção, que é o seu caso, ou na veterinária, que é o seu caso. Às vezes você tem um trabalho mais repetitivo, que precisaria de uma automação, ou que precisaria, por exemplo, de uma solução mais inteligente, que a inteligência artificial, a gente está falando muito disso agora, né? Hoje em dia, poderia estar auxiliando, mas às vezes a pessoa dessa área não vai conseguir fazer 2 cursos, ela não vai conseguir fazer medicina veterinária e computação, né? Então, o ideal é a gente juntar mesmo, né, os dois mundos, né, o mundo que está de fora da computação e o mundo que está dentro da computação para gerar essas soluções com conhecimento robusto e conectado, né? E eu acho que só essa conexão é que de fato vai levar a inovação e o empreendedorismo, né? Porque se a gente não faz essa conexão, a gente vai ficar a computação sendo computação por si, as áreas sendo áreas por si, resolvendo os próprios problemas de sempre. Mas o mundo hoje ele está com novos desafios, ele exige, né, muito disso. E eu acho que é importante a gente vislumbrar isso sempre, porque é assim que a gente vai conseguir andar, né, para chegar no que a gente espera de inovação, assim. Professor Cineiro, a gente sabe que você lidera um grupo de pesquisa voltado para inovação, inteligência artificial. Conta para a gente um pouquinho sobre o nome desse grupo, como surgiu essa ideia, como ele funciona. Conto sim. O grupo é o Grupo de Pesquisa em Sistemas Computacionais. Ele surgiu em 2009. E ele foi criado pelo professor Gabriel. Gabriel está afastado agora no momento fazendo doutorado, mas ele liderou o grupo por muitos anos, né? E o grupo é um grupo que, esse período todo, né, que a gente... Inclusive eu fiz um levantamento agora recentemente para a plataforma online do grupo, a gente fez um levantamento do acervo de produção, dos professores, de membros egressos, de tudo isso para catalogar esse trabalho todo que já foi feito e as pessoas que passaram pelo grupo. E se não me foge agora a memória o número exato, mas é em torno de 45 membros egressos, né, entre alunos e professores e técnicos administrativos que já passaram pelo GP-Syscom. De produção em termos de artigo publicado em revista, em congresso, solicitação de registro de software, que houve concessão. Os membros que tiveram vinculados ao grupo, no tempo de vinculação deles para o grupo, isso somou 205 produções já e mais de 30 projetos, né? Então, assim, no tempo que os membros que passaram pelo grupo tiveram vinculado nele, se você olhar essas produções, você vai ver que é bastante coisa dos membros que estavam vinculados ao grupo, né? Tem bastante produção, bastante projeto aprovado. Então, o grupo tem muita história, né? Ele vem desde 2009. Eu acho que, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu suspeito fortemente que tenha sido o primeiro grupo de pesquisa do Instituto Federal Minas Gerais, né? E é um grupo que foi consolidado e alguns anos depois que ele surgiu já conseguiu o registro, já foi feito o registro dele no diretório de grupos do CNPq. Para quem não sabe, o CNPq mantém uma base, né, dos grupos de pesquisa no Brasil catalogados e você precisa ter o seu grupo registrado lá. E o grupo foi registrado logo assim, uns 2 anos depois que ele surgiu, ele já foi registrado no CNPq. Então, mesmo o selo de certificação do CNPq, nosso também tem história. Ele também é antigo, tem bastante tempo. E o professor Gabriel ficou à frente do grupo, o grupo teve muita produção nesse período, e depois o professor Marcos assumiu o grupo, a liderança do grupo, e também ficou por um tempo. Eu participei do GP-Syscom um tempo atrás, enquanto professor, o Bruno participou enquanto aluno, inclusive, né, Bruno? Sim. O Bruno participou enquanto aluno aqui no curso, e o GP-Syscom ele vem desde a época do análise e desenvolvimento de sistemas, mesmo antes da engenharia de computação, o GP-Syscom já estava aqui. E tem muito trabalho legal que foi desenvolvido no GP-Syscom, muita coisa muito interessante foi desenvolvida, assim, coisa realmente, assim, muito transformadora, muito interessante aconteceu. E aí, agora mais recentemente, eu tive afastado para o doutorado, terminei o doutorado há uns anos atrás, voltei, e assim que eu voltei, eu peguei o grupo de novo, né, o GP-Syscom, só que agora eu peguei como líder, dessa vez. E aí, na liderança do grupo, eu comecei a dar uma repaginada, né, no grupo, né, a gente mudou a identidade visual, a gente estruturou a nossa plataforma online, fizemos essa catalogação do acervo que eu comentei, renovamos o time, né, das pessoas que estavam no grupo,
Fizemos tudo. E agora a gente vai trabalhar dentro de um processo que a gente vai chamar de ciclo de pesquisa. E eu queria falar um pouquinho também, se vocês me derem espaço, sobre como que vai funcionar essa dinâmica, porque eu acho que é importante para os alunos e para os professores, se eles quiserem participar também do GP Siscom no futuro, né? Então, vocês devem saber, o pessoal da escola tem comentado, né? Tá vindo aí o bacharelado em Inteligência Artificial. É um curso muito novo, é um curso que no Brasil são poucas instituições que estão fazendo o lançamento também desse curso, estão estruturando o curso para estar ofertando ele. E é um curso que está extremamente alinhado, né, com as tendências que a gente está vendo hoje para o mundo, né? A gente começa a ver uma convergência da computação de forma geral para essa área de inteligência artificial. Então, a gente tem dentro da computação vários cursos, né? A gente tem sistemas de informação, a gente tem engenharia de computação, a gente já tem bacharelados e tecnólogos em engenharia de software, que é uma área bem específica da computação. A gente tem o próprio engenheiro de computação, a gente tem o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. E se você olhar o catálogo de cursos do Cine Brasil do MEC, você vai ver que tem outros rótulos, né? Tem outros rótulos lá dentro da área de computação, poderia ter até mais cursos do que além disso. Eu gosto de exemplificar para o pessoal, para não haver confusão, é que você tem a medicina veterinária, mas você tem a zootecnia, né? E às vezes as pessoas vão fazer uma confusão entre as duas, mas são dois profissionais que, para quem conhece as áreas, têm posicionamentos distintos, né, na área de atuação e no mercado. Então a computação também precisa dessas áreas distintas, porque elas são diferentes realmente entre si. E o bacharelado em inteligência artificial, ele vem, né, nessa onda de também precisar de um especialista focado na área de inteligência artificial, porque a ciência dentro de IA, ela desenvolveu muito a ponto de você precisar de um curso novo, né? E dentro do curso do bacharelado em inteligência artificial, muitas das experiências que a gente teve dentro da engenharia de computação e também anteriormente com a análise e desenvolvimento de sistemas, a gente vai trazer para o curso novo. Mas algumas coisas são novas, né? Algumas coisas são novas. E a inteligência artificial, por essa vocação, a natureza própria dela, que eu estou falando, que o Bruno comentou da computação aplicada, que eu comentei de estar resolvendo o problema das pessoas, ela tem um posicionamento interessante, porque é uma ciência que ela está bem estruturada para a parte de pesquisa. Então, eu imagino que também vai ser provavelmente o primeiro curso do Instituto Federal Minas Gerais, e provavelmente eu não vou falar sobre todos os institutos do Brasil, mas eu imagino que, se não for um dos primeiros, é entre poucos que tem, que vai ser a curricularização da pesquisa, do desenvolvimento, da inovação e do empreendedorismo, né? Então, a gente tem isso como um componente curricular obrigatório na matriz do curso, né? Na verdade, a comissão que está trabalhando no curso está muito preocupada, né, em trazer isso para o currículo obrigatório dos alunos, ou seja, nenhum aluno que estiver fazendo o curso vai poder passar pelo curso sem ter feito alguma atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação ou empreendedorismo. Você pode fazer mais de uma, mas pelo menos uma você vai ter que estar fazendo, né? Então, a gente quer incentivar a publicação de artigos, a gente quer incentivar a participação em projeto de pesquisa, a gente quer incentivar a participação em projeto de pré-incubação, de empresa. A gente quer fazer vários incentivos, né? Depósito de propriedade intelectual no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente quer fomentar isso, né? A gente quer muito fomentar isso. E o GP Siscom, ele entra dentro desse processo que a gente está esperando como um mecanismo que vai prover para os alunos a possibilidade de estar atuando nessas frentes, né? Então, a ideia é que o grupo de pesquisa, até pela própria experiência que ele tem, a gente poder agregar professores, e aí esses professores não precisam ser da computação, isso é uma coisa que precisa ficar clara, né? A gente pode ter professores de todas as áreas, e a gente hoje tem 3 linhas de pesquisa consolidadas, né? Que são os sistemas computacionais, a inteligência artificial, e é uma linha nova que a gente formalizou no ano passado, que é a agrocomputação, né? Então, dentro da agrocomputação, você tem todas as áreas da agricultura, da medicina veterinária, da zootecnia, da ecologia. Então, se você pega essa grande área, tem outras áreas interessantes dentro dela. E eu sempre, assim, defendi muito que a gente só consegue a gente só consegue brilhar quando a gente abraça o nosso DNA, quando a gente abraça a nossa vocação. E o Campus Bambuí não é segredo para ninguém, tem uma vocação de décadas na área de agrárias, né? A gente tem uma vocação muito forte, a gente tem as engenharias, que já tem mais de uma década que vem muito fortes aqui na escola também, mas a gente tem essa vocação. Então, eu acho que os outros cursos, o bacharelado em A, engenharia de computação, engenharia de produção, todas as áreas têm que abraçar esse DNA. Porque a gente tem espaço para fazer experimentação, a gente tem professores para fazer colaboração, a gente tem a grife do IFMG e do Campus Bambuí com vocação na área, que as pessoas conhecem. Então, se você
trabalha todos esses recursos, fica mais fácil você aprovar um projeto de pesquisa, fica mais fácil você conseguir um financiamento, fica mais fácil você conquistar a equipe que vai trabalhar com você no projeto, os alunos, os professores. Então, dentro de todas essas linhas, o GP Siscom, ele traz como possibilidade, estruturada dentro desse ciclo que a gente vai fazer anualmente, né, que a gente está chamando agora de ciclo de PDI, que é um momento que vai acontecer todo ano, uma reunião anual, onde a gente renova os professores, as equipes, os projetos, os alunos que estão participando. E todos os alunos da escola, todos os professores da escola são convidados a participar do grupo, né? Para entrar no grupo, o professor precisa ter um projeto de pesquisa aprovado dentro de um edital ou como voluntário, né, que não tem problema, e ter alunos que ele orienta. A gente não pode ficar só o pesquisador sem projeto e sem orientados, tem que ter os dois, né? E para o aluno, ele pode, nesse sentido, por consequência, procurar um professor que já tem um projeto rodando no grupo, e assim ele entra no grupo. Ou então, procurar um professor que ainda não tem um projeto no GP Siscom, mas conversar com esse professor para estruturar um projeto de pesquisa e, eventualmente, formalizar ele dentro de um edital de fluxo contínuo voluntário, ou num edital que tenha fomento, com bolsa, com qualquer coisa com aquisição. A gente está tendo muito edital, ultimamente. Esse ano a gente já teve 3 editais de pesquisa, né? A gente teve os jovens pesquisadores, a gente teve um de fomento interno, né, do IFMG. O do CNPq, né? E vai ter o do CNPq e da FAPEMIG em agosto, se eu não me engano. Eu já mandei 2 projetos, você também mandou alguns, né? Mandei. A gente já mandou projetos, todo mundo que está no GP Siscom mandou projeto para esses editais. E tem mais um ainda que a gente vai mandar mais, provavelmente, né? A gente quer bolsa para os alunos que estão no grupo. Sim. Então, a gente quer que existam vantagens para os alunos que estão no grupo. Na verdade, eu brinco com o pessoal assim, eu quero que as pessoas pensem assim, quem está de fora que tem que querer entrar e quem está dentro não pode querer sair, né? Essa que tem que ser a ideia. E como é que faz isso? Com mecanismos que vão dar vantagens para as pessoas que estão participando do grupo, né? Tem trabalho? Tem. Tem cobrança? Tem. Mas tem muitas vantagens, né? Não é só a bolsa. Você pode valorizar o seu currículo, falando que você já participou de pesquisa, que você já fez produção de produção intelectual. Isso é bom para a escola, porque gera índices, né? A escola precisa desses índices para a gente se destacar, né, nas avaliações de todas as organizações que avaliam a educação, desde o INEP, né, todas essas. Assim, então a gente precisa desses índices. E a gente precisa dos alunos e dos professores motivados para produzir ciência aqui na escola, porque o IFMG também é uma instituição que faz ciência. A gente tem uma cultura de muitos anos de achar que o IFMG é uma escola que faz só ensino, que é só sala de aula, né? A gente trabalhou bastante nos últimos anos com essa questão da extensão, a escola melhorou, avançou muito nisso, mas eu acho que agora a gente tem muito que avançar em pesquisa ainda, né? A gente teve recentemente no IFMG o primeiro bolsista de produtividade lá em Ouro Preto, a bolsista de produtividade, uma professora, se eu não me engano, da geografia, achei muito bacana isso. Mas é uma, né? Já é a primeira. Então, assim, a gente está começando a engatinhar, tá vendo essas coisas acontecer. A gente tem muito projeto de pesquisa, a gente tem uma estrutura hierárquica e organizacional aqui na escola, que já está muito consolidada com a diretoria de pesquisa, com a pró-reitoria de inovação, pesquisa e pós-graduação na reitoria. Então, o que a gente precisa agora é usar todos esses recursos que a gente já tem, esses editais, e começar a motivar os professores e os alunos. Eu acho que o GP Siscom, ele entra nesse contexto para motivar as pessoas a produzir ciência. E quando o bacharelado em inteligência artificial chegar, isso vai estar também no DNA do curso, como eu comentei, porque o aluno vai ter que fazer, né? Então, a ideia é a gente trabalhar todos os recursos que a gente tem, e o GP Siscom vai ter um papel nos próximos anos, que eu vejo, assim, muito importante para viabilizar isso, não só na computação, mas também na escola, nos outros cursos que a gente tem hoje. E também, querendo, não é uma tendência, qual a gente falou no início, é uma tendência, tecnologia, inteligência artificial, não tem como correr disso, não tem como os alunos correrem disso, porque uma hora ou outra eles vão ter que ver isso, né? E também, para o aluno é excelente, porque ele sai com uma bagagem aí da graduação maravilhosa, Sim. né? Se ele participa, né, se integra aí com grupos como o seu, é maravilhoso. Já a FAST, né? Que é a Fábrica de Soluções Tecnológicas, a gente observa que consegue conectar muito bem tecnologia, inovação, o mercado, possibilita aí, né, muitas vezes os alunos ter um contato com um ambiente mais profissional já. E como que surgiu a FAST? Fala um pouco mais dela pra gente. Eu vou pedir só para o Cineiro começar a contar a historinha da FAST, né, porque ele é o ex-coordenador, né, do curso do bacharelado em engenharia de computação,
E aí eu continuo e complemento falando como que ela está sendo hoje, os projetos que a gente tem, como que é o dia a dia dos alunos, né, da FAST. Aí o início dela, o professor Silvio pode contribuir. O Bruno, ele entrou numa fase agora da Fábrica de Soluções Tecnológicas, que é a fase que eu estou chamando de fase do Hub, né, do Hub Canastra, porque a gente mudou para o Hub, né? E o Bruno, ele chegou nessa fase e assumiu a coordenação, né? Ele é o coordenador de atividades curricularizadas de extensão, que é o CAEC, que a gente chama, que é um papel que tem previsto nas portarias de extensão da escola. Todos os cursos têm, né? E a Fábrica de Soluções Tecnológicas era inicialmente fábrica de software, né? A gente tinha pensado numa fábrica de software. E ela começou, a ideia da fábrica de software, na verdade, ela é muito antiga. Ela começou antes de a gente ter a obrigatoriedade da curricularização da extensão nos cursos, né? Hoje a gente precisa, né, curricularizar a extensão. Eu falei, a pesquisa é opcional, a gente está fazendo o que a gente quer, mas a extensão é obrigatória. 10% da carga horária de todos os cursos tem que ser ministradas na forma de extensão, né? E no caso da engenharia de computação, são 360 horas, porque o curso são 3.600 horas, a engenharia, né, o curso. Então, o que acontece? No início, o professor Samuel, que então era coordenador da engenharia de computação, junto com os professores do núcleo de computação, já tinham a ideia de fazer a criação da fábrica de software. A gente tem a Semana de Engenharia, Tecnologia e Computação, que acontece, né, que é promovida pelos alunos da computação, inclusive aproveitar aqui, né, o espaço para convidar os alunos da escola, convidar os professores para participar. Vai ser semana que vem, né? A gente vai ter uma semana inteira de palestras, maratona de programação, mini cursos, vários eventos. As inscrições, se eu não me engano, ali no refeitório elas vão terminar hoje, mas a gente vai ter inscrições aí via Pix, que o pessoal vai fazer, né, o resto da semana. Mas dentro da 7C a gente recebia muitas pessoas que vinham de fora para palestrar. E quando eles chegavam aqui, eles traziam oportunidades junto, né? Os empresários que vinham fazer palestras, né, na 7C. Então, eles olha, eu precisava desenvolver um software, eu precisava ter uma solução. E na computação isso é uma coisa que acontece com a gente. Imagino que na veterinária tem aquele serviço que as pessoas sempre pedem para vocês. Sim, eu mesma recentemente, com minha orientadora, Simone, a gente criou, assim, com a ajuda, né, da computação, que a gente não entendia nada. Aí a gente criou um aplicativo, o Scope Map, que foi com a ajuda, assim, né? Foi um problema da veterinária, ali, saúde pública voltada à veterinária, e que aí a gente juntou com a computação e falou, olha, a gente precisa a gente tem um problema e a gente quer solucionar. Por favor, nos ajudem. Foi basicamente isso. Acontece muito. Imagina na produção também tem, né? Bastante projeto que a gente faz, a gente tem que criar aplicativo, essas coisas. Vamos dizer assim, a gente pede socorro ao pessoal da computação, que a gente não sabe. Isso acontece. Na área de vocês, eu também imagino que a pessoa sempre fala, vem aqui olhar o meu cachorro, né, me ajuda. Na computação, essa coisa do software. As pessoas sempre vão estar pedindo, me ajuda aqui, fazer um software, preciso fazer um aplicativo, você pode me ajudar? Então, assim, isso é uma coisa que acontece, né? Então, os empresários vêm e falam, tô com ideia de sistema, eu preciso de um software, eu preciso de alguma coisa. Então, a gente já tinha necessidade de ter aqui um espaço para os alunos estarem produzindo software e estar fazendo extensão, entregando para a comunidade. E essa ideia, ela veio há muito, assim, só que a gente não conseguiu tirar ela, por inúmeros motivos, a gente não conseguia tirar ela do papel. A curricularização da extensão, acho que ela foi um empurrão, né? Foi um empurrão, porque aí com a curricularização da extensão foi obrigatório a gente desenvolver isso. E a gente pensou, vamos fazer extensão de verdade, vamos fazer uma extensão onde, de fato, a gente tem um mecanismo para quem está na comunidade, venha de fora, né, com um problema, e a gente consiga resolver esse problema aqui, e a gente entrega uma solução. Então, a ideia, desde o início, foi essa. Depois o professor Cláudio continuou esse procedimento, o professor Cláudio que agora saiu, né? Ele não está mais com a gente aqui na escola, ele foi para outro Instituto Federal, mas o professor Cláudio veio, pegou essa ideia e começou a trabalhar essa ideia da fábrica. E ele, na época, trocou o nome da fábrica para Fábrica de Soluções Tecnológicas, né? E aí, foi aí que ela ganhou o primeiro nome, né? Que a ideia não era produzir necessariamente software, que era essa ideia da fábrica de software, é produzir soluções. Então, lá na fábrica, a ideia é que a gente não necessariamente, o Bruno vai falar mais sobre isso, não produza só software, mas produza também outras coisas, que às vezes as pessoas precisam dentro do que é tecnologia, né? E quando houve a curricularização da extensão, teve esse primeiro trabalho com o professor Cláudio e, na sequência, veio o professor Eduardo Melo. O professor Eduardo Melo tinha chegado aqui da época do doutorado dele, e ele também nos ajudou bastante mesmo com a operacionalização, de fato, da fábrica. A fábrica estava muito assim no campo das ideias nessa época, né? E a gente trabalhou nessa época eu era coordenador da engenharia de computação, do bacharelado em engenharia de computação. O Humberto já tinha entrado como diretor-geral, e aí a gente começou esse trabalho, né? Aí o Humberto, o pessoal da direção, muito gentilmente, ali com as conversas, cederam para a gente
a antiga Casa da Verilda, onde hoje está a fábrica, que é ali do lado da Asmed. O pessoal da CGTI ajudou muito fazendo a estruturação da fábrica, né? O Mauro, o Saulo, o pessoal ajudou muito ali, o Newton, todo mundo. Foram lá, arrumaram os pontos de rede, né? O pessoal também, sempre é importante falar todo mundo, né? O pessoal que faz elétrica da escola da manutenção, a turma do Brahma, foram lá, também arrumaram as lâmpadas, arrumaram a fiação, porque ela estava meio abandonada, ela estava super abandonada, né? Estava cheio de poeira, as maritacas tinham comido os cabos que tinha em cima, então assim, foi uma luta para arrumar lá. E pintou, arrumou, fez tudo, sabe? Assim, foi o trabalho pessoal da limpeza, foi lá, ajudou a gente, né? Deixaram a casa bonitinha. E aí o professor Eduardo, coordenando todo esse processo, né, trouxe os alunos, né, a gente recebeu a primeira turma no início do ano passado, no início do ano passado a gente recebeu a primeira turma da FAST, o pessoal pegou os primeiros projetos, a gente tem feito 4 projetos por ano mais ou menos, ou seja, nós estamos atendendo 4 iniciativas da comunidade, e os alunos desenvolvem, né, os projetos lá dentro da fábrica. Então a gente entregou essa primeira fase da FAST nessa época com o Eduardo, e na sequência a gente começou o segundo ciclo, né, que foi esse ano. E esse segundo ciclo, o Bruno já chegou. E aí, o Humberto, nessa época, já tinha nos procurado, junto com o Cláudio, junto com o Carlão, junto com o pessoal que trabalha hoje no Canastra Hub, falando que ia ter muita aderência entre os dois, né? Então, já tinha uma conversa, vamos pro Hub, vamos levar a fábrica de soluções, vamos levar a FAST pro Hub. E foi uma ideia que a gente começou a trabalhar, então a computação estava envolvida ali com a coisa do Hub desde esse início. E aí, quando o Bruno entrou, ele já assumiu essa coordenação, e aí, da agora para frente, né, Bruno? Você tocou lá com o pessoal. E aí, a partir desse ano, né, a gente recebeu os novos alunos, né, porque a curricularização, os alunos têm como se fossem 2 residências, né, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre do curso. Então, agora a gente entrou com uma nova turma, deu continuidade nos projetos que não terminaram, né, não conseguiram terminar no ano passado, e com a inserção de novos projetos também. E hoje, a FAST, eu pude trazer também essa bagagem do mercado, que é de usar o que o mercado está sendo usado. Porque lá, eu falo para eles não são alunos, eles são funcionários. Então, eles são tratados como funcionários. Então, a gente, por exemplo, hoje lá usa software de gerenciamento de projetos. É exatamente o que é feito nas empresas. Trabalhei em 3 empresas diferentes e a metodologia, ela pode ser um pouco diferente, mas o corpo ali vai ser sempre o mesmo. E é isso que é aplicado hoje. Então, os alunos têm o que a gente chama de sprint, backlog, né? Todo esse conceito e teoria dessa parte de gerenciamento de projetos para a gente tocar o projeto assim. Aí eu, né, em teoria, sou o coordenador da empresa. Cada equipe ela tem o seu próprio coordenador de projetos, e o coordenador de projeto, que é o gerente de projeto, ele tem a equipe de desenvolvimento dele. Então, cada equipe que desenvolve uma solução específica, né, voltada para uma empresa da comunidade, tem essa equipe formada por esses funcionários, que tem o gerente de projeto e os desenvolvedores. O gerente de projeto também ajuda, né, no desenvolvimento, né, de uma coisa ou outra, mas ele é responsável por quem? Está cobrando, tá verificando, né, nas reuniões que são feitas, né, durante o andamento da FAST, em relação às entregas, né, se está sendo entregue direitinho, o que a gente combina que vai ser entregue, por exemplo, nessa sprint, que são 15 dias, ela está sendo entregue? Pode acontecer de atrasar? Pode, mas o que a gente vai fazer para melhorar, para não atrasar as outras? As reuniões, as conversas, né, com os nossos clientes são feitas, né, de formas rotineiras, para eles estarem acompanhando mais de perto, porque o que a gente quer é a satisfação do cliente, né? Então, se a empresa deu ok, né, viu que está tudo bem, aprovou todas as alterações, as modificações e as inserções que são feitas, a gente também na FAST vai estar satisfeito com a entrega, né? Então, hoje, a gente conduz a FAST dessa forma. Ainda estamos, né, na casinha, né, a antiga casinha da Verilda, mas a expectativa é que após a 7C, que vai ser semana que vem, a gente já consiga ir para o Canastra Hub e tá usando o ambiente lá no nosso dia a dia. Então, a partir da semana que vem, esse mês, da outra semana, esse mês ainda, a gente já consiga estar lá e é até um agradecimento, né, pela mudança para lá, porque é um ambiente bem mais próximo à realidade do que eles vão ver na indústria, né, porque a gente está saindo de uma casa, está indo para um local
bem muito próximo mesmo que a gente tem nas iniciativas privadas e públicas no mercado de trabalho, né? Então, a gente até, como foi feito a sala lá na FAST hoje, a gente pode perceber que lá não é um laboratório de informática. Lá não é para dar aula. Nem uma sala de aula, né? Nem sala de aula, nem laboratório de informática. Lá é um ambiente para desenvolver software e soluções tecnológicas, né? Que é o complemento, porque a gente pode desenvolver hardware também. Ou até algumas estudos em cima de análise de dados, né? Tem alguma empresa que tem interesse em fazer alguma análise com os dados, tem para talvez futuramente gerar algum produto, a FAST consegue fazer também, né? Não necessariamente só software, até por isso o nome mais correto, né? Fábrica de Soluções Tecnológicas, porque a depender da demanda a gente consegue, tanto hardware, software, né? Algum treinamento, em cima disso. consultoria. Treinamento, consultoria, exatamente. Então, a FAST hoje ela está posicionada dessa forma e dentro do Hub ela consegue estar nessa lacuna, né? Eu acho que tanto a FAST, o Hub está sendo importante para a FAST também vai ser muito importante para o Hub, né? Porque a partir do momento que as demandas forem chegando, a gente consegue alocar essas equipes que a gente tem dentro da FAST para estar desenvolvendo essas soluções lá dentro do Hub. Uma coisa bacana também é que o GP Syscom está na mesma sala que a FAST, né? Isso foi uma coisa nova também, o GP Syscom ele ficava lá embaixo, na parte de baixo da escola. E aí, em conversas com o Carlão, estava comentando com ele, falou, vamos trazer o GP Syscom para dentro do Canastra, né? E hoje, se vocês vão lá, tem lá a logomarca na sala, né, da faixa, e assim, na porta também tem a logomarca do GP Syscom. A ideia é que os dois trabalhem em conjunto, a faixa e o GP Syscom, porque assim, as soluções que chegam, as demandas de soluções, às vezes precisam de uma etapa prévia de pesquisa, né? Às vezes a pessoa chega, olha, queria fazer isso aqui, e é só que eu falo, olha, não existe uma tecnologia que está pronta exatamente da forma como você quer para te entregar esse produto, mas a gente pode levar ela para o grupo de pesquisa, a gente vai desenvolver essa tecnologia, né? Aí a tecnologia sendo desenvolvida, se for possível, porque pesquisa tem uma parte de experimentação, essa tecnologia sendo desenvolvida, ela segue eventualmente para a FAST, onde ela pode ganhar uma roupagem de software mais utilizável, né? Mais utilizável para o usuário final. E aí, eu vislumbro até mais coisas. Dentro do fluxo, né? Do workflow ali do próprio Canastra, considerando todos os setores que a gente tem lá dentro, ela pode começar uma iniciativa de pesquisa no GP Syscom, que segue para a FAST para ganhar uma roupagem de software. Depois isso pode ir para os outros setores que a gente tem ali dentro, como a empresa simulada, né? E a gente tem ou até o próprio IF Maker, né? Que a gente tem ali o Maker, onde a gente poderia, por exemplo, desenvolver mais coisas, que às vezes o software precisa de algum tipo de hardware, alguma coisa conectada. E conseguindo alunos que queiram levar para frente, por exemplo, essa solução, ela pode eventualmente até ir para o ponto físico do Sebrae que a gente tem hoje, para entrar dentro do processo de pré-incubação e depois incubação e virar uma empresa. Então, se você pegar o pipeline inteiro, você tem lá do início da pesquisa, todo o desenvolvimento até a entrega de um produto na forma de empresas, podendo ser explorado comercialmente. Então, assim, se conectar tudo isso, eu acho que dá para fazer uma coisa bem legal, assim, realmente, né? E o GP Syscom está ali na ponta, junto com a faixa da mesma sala. Então, a ideia é os alunos conversarem entre si para ter essa conexão entre pesquisa e extensão, que é uma coisa que a gente quer fazer, né? Então, você ensina na sala, pesquisa e faz a extensão, tudo ali dentro do mesmo bolo, né? Quem tiver interesse aí já tem tudo, né? Já tem o processo ali, já consegue fazer, como você falou, do início ao final. Ao fim, Excelente. Graças ao Canastra, né? Que agora tem um espaço, tendo tudo ali, vai funcionar bem, né? Só complementar, né? É muito importante entender esse fluxo e cada módulo, né, de todo esse processo, porque vai ter demanda que vai vir direto para a FAST, porque talvez essa tecnologia já existe, é uma demanda de uma determinada empresa que quer desenvolver um controle de estoque, por exemplo, para o suprimento, né, daquela determinada empresa. Então vai direto para a FAST, mas vai ter muita demanda também que vai ter que passar para o GP Syscom antes, porque a FAST ela tem que pegar aquela tecnologia e desenvolver pensando no cliente, no uso dele. Só que essa tecnologia, ela tem que ser desenvolvida antes da GP Syscom, porque ela não está pronta, ela não está sólida. E aí é onde entra o papel da GP Syscom e depois da FAST, consequentemente, o que o professor Ciniero falou, né, que até chegar numa prototipação a nível de Sebrae, conseguir escalar o produto, tomara, né, que passe bons projetos aqui por todo esse ecossistema e vire empresas, né, de sucesso, consiga tendo pessoas interessadas, né? Sim.
Tendo pessoas interessadas, vai. Nem anda. Se a pessoa fala, eu quero muito esse negócio, aí ela entra, vamos fazer pesquisa, depois vamos fazer o produto, vamos pro Sebrae. Tendo a pessoa ali que adota o projeto, e isso vai até o fim, especialmente os alunos, na minha visão, né? Se tem gente interessada que realmente está decidido a ter um produto que vai explorar comercialmente, quer fazer uma empresa, quer pesquisar, quer melhorar aquilo, não tem erro. A gente já tem os recursos, agora tem que usar. Eu acho que é isso. E que interessante, entra muito também nessa transdisciplinaridade, né? Que a gente tem que ter aluno de tudo, tem que ter um aluno da administração, lá para depois, né, na parte lá da incubação. Da produção. Tem um aluno da área, administração, produção. Tem que ter a parte, na pesquisa ali, tem que ter tanto da computação quanto da veterinária, por exemplo. Vai do alimentos, agroindústria. Alguma coisa, né, voltada para veterinária. Então, todos os alunos, né, são bem-vindos de todos os nossos cursos aqui, justamente para conseguir fazer esse fluxo, né, e estar participando do Hub como um todo. A gente consegue observar que os 2 projetos têm bastante a participação dos alunos e eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é na prática a participação deles, o que vai agregar na formação. Pode falar da faixa primeiro aí. Pensando, né, nesse contexto... Continuar. Tem toda, né, essa junção, tanto o grupo quanto a faixa, inclusive... Tem alunos, né, que estão vinculados tanto a GPSCOM aos dois, tanto a GPSCOM quanto a faixa. E pensando no mercado de trabalho depois, a maturidade, eu fui aluno aqui e eu fui uma pessoa que tive a oportunidade de fazer muita pesquisa, né? Então, tive bolsa de iniciação científica, né? E eu considero que é fundamental a gente, como aluno, também ter esse esforço, essa proatividade de correr atrás desses incentivos, que é o que eu sempre falo. Vai entrar 30 alunos ali no curso, 30, 40 alunos, vai formar 15, 20, por exemplo, mas desses 15, 20, quantos vão ter, entre aspas, só o diploma, que já é um mérito, né, muito relevante, mas quantos vão ter, além do diploma, essas participações, né, em projetos, grupo de pesquisa, né, tanto atividades quanto extensão, quanto em pesquisa também, que é um diferencial lá na frente do mercado de trabalho. Então, eu vejo isso como muito importante, de muita importância vir também pela procura e iniciativa por parte dos alunos para estar participando dessas iniciativas, que é o que o professor Cineiro falou, né? Não adianta também só os professores quererem, né? Os alunos têm que querer muito. Pensando no mercado de trabalho, é para o bem deles, né? Não é... a gente está aqui, muitos alunos vão estar aqui, vão passar, muitos de nós também vão continuar aqui, mas o que você quer para o seu futuro? Que tipo de profissional você quer ter? A gente, como professor, sabe direitinho, né? Até durante as disciplinas mesmo, né? Quem que são as pessoas que correm atrás, são esforçadas, né? Quem que é a pessoa que tem menos ou mais interesse. Então, assim, são essas pessoas que a gente tem que ter esse cuidado e orientar elas, né? Porque a depender delas também, que elas serão excelentes profissionais depois que elas conseguirem a formação aqui. Lá no grupo dia a dia, você perguntou sobre como é que é o cotidiano do aluno que trabalharia lá, né? Isso passa muito pelo orientador, né? Que está coordenando, o pesquisador que está ali coordenando um projeto de pesquisa dentro do grupo. E um projeto de pesquisa, geralmente ele começa numa etapa prévia, onde o aluno e o professor, antes de ter formalizado o projeto, já tem uma ideia, né? Já tem uma ideia. Então, eles vão procurar as pessoas que vão entender daquela ideia para se inteirar. E nesse processo, se for uma ideia que exige esse conhecimento de uma área que não é a computação, geralmente a gente já procura alguém de fora para trabalhar, né? Então, por exemplo, só para exemplificar, teve uma ideia de projeto que os alunos... A gente teve, né, umas semanas atrás, a gente procurou, por exemplo, pessoal de alimentos, né? O pessoal da engenharia de alimentos, os técnicos lá. Mas isso acontece toda hora, né? E com essa ideia já mais, assim... madura, a gente escreve, então, o projeto baseado no que um edital pede e faz a submissão. Com sorte, se o projeto for aprovado, né? Não só com sorte, né? Claro, com o projeto sendo bom, né? No caso. O projeto sendo aprovado, então, vai depender do edital. Então, a gente vai ter editais que vão ter bolsa para os alunos, né? Mas bolsa é uma coisa que geralmente é mais limitada. A gente acaba tendo que escolher um aluno ou outro, porque nem sempre a gente pode colocar muitos bolsistas num projeto. Mas alguns editais são bem bons, tem mais liberdade com isso. A gente também tem alguns editais que vão permitir aquisição de equipamento, então eventualmente a gente pode comprar
computadores, material de insumo, até viagens para participar de um congresso, alguma coisa nesse sentido, curso de capacitação. Então, tem editais que dão abertura para fazer essas coisas. E aí, quando o projeto inicia, né, mesmo que você não tenha a bolsa, por exemplo, você passa por um projeto voluntário, mas você quer fazer isso com os alunos, do ponto de vista de mérito é a mesma coisa, tá? Mesmo que não seja por edital, você passa... Porque o edital de projeto de pesquisa voluntário também é um edital, né? Então, tá formalizado do mesmo jeito. Você só não vai ter a bolsa porque ele é voluntário. Mas do ponto de vista de mérito é a mesma coisa. Na verdade, o que vai dar mérito para a pesquisa que vai ser desenvolvida é a pesquisa em si, não é o edital agrega, mas a pesquisa, né? A inovação que está por trás daquilo ali que vai virar o resultado dela no final é o que traz mérito. Então, durante o projeto de pesquisa, a gente vai trabalhar uma metodologia para estar desenvolvendo todas essas etapas. Os editais, eles vão pedir, geralmente, uma dedicação entre 10 e 20 horas semanais, então não é pouca coisa, né, do ponto de vista de dedicação. E os alunos trabalham diariamente no desenvolvimento das soluções que estão propostas ali como entrega para o projeto. Os editais, eles variam também em tempo. Tem 9 meses, tem 12 meses, tem 21 meses, tem uns que vão até 36, tem uns que é 18. Então, depende mais. E a gente fica trabalhando isso. A ideia é que no final do projeto, depois que você já tem a solução desenvolvida, você tem que ter uma forma de comunicar o seu resultado, né, para a comunidade científica e também para a comunidade acadêmica e para a comunidade fora da escola também. Então, é bem de praxe a gente pegar os resultados da pesquisa e escrever um artigo científico. E a gente vai mandar esse artigo científico, geralmente para uma revista da área, né? Então vai passar por um processo de revisão esse artigo. E se ele for um artigo bem escrito, que tem mérito, você vai ter uma resposta positiva. Então ele vai ficar publicado. E o artigo é uma coisa, é como se fosse um diploma, né? O artigo ninguém te tira mais. Você publicou, você vai ser autor daquele trabalho e é uma coisa que vai ficar no seu currículo, né? Vai ficar no seu currículo e é uma forma de demonstrar que você tem conhecimento sobre uma área, uma coisa que você realmente trabalhou, que você dedicou, que você suou, né? Para estar ali. Então, o artigo científico é um caminho. O outro caminho que pode acontecer dentro da pesquisa é você ter esse depósito de propriedade intelectual. A gente tem as bases de conhecimento onde você, às vezes, desenvolve um processo completamente novo. E esse processo completamente novo vai virar uma patente que você quer proteger para você fazer a exploração comercial dela. Hoje, dentro do IFMG, a gente tem um núcleo de inovação tecnológica, que é o NIT, que cuida desse processo muito bem. Então, se o professor desenvolve um software, ou desenvolve uma solução, ou desenvolve um processo, ou desenvolve uma marca, né, você pode estar trabalhando com o NIT para estar depositando essa propriedade intelectual e ela está sendo protegida. Uma parte, obviamente, vai ficar para o IFMG, porque você está usando a estrutura da escola para estar produzindo isso, né? A gente está usando a estrutura do contribuinte, das pessoas que financiam a educação. Então, uma parte desses royalties ficam para o IFMG, outras ficam para você como autor e outras podem ficar para a pessoa que vai explorar comercialmente aquela solução. Além disso, a gente tem aqui na escola também a jornada científica, a gente tem a FIPA, a gente tem as semanas, né, os eventos todos que acontecem dentro do calendário da escola, onde a gente tem muita oportunidade de estar contando o que está fazendo em pesquisa. Então, o projeto de pesquisa dentro do grupo não é só dentro do grupo, ele não fica fechado lá, né? Inclusive, não existe só o GP Siscom aqui na escola de grupos de pesquisa. Nós temos outros grupos de pesquisa, a gente tem núcleos de estudo, né? A gente tem grupos de estudo. Esses grupos também, eles também estão, assim, dentro desse processo, né? De produzir ciência, publicar, comunicar resultado. Então, o dia a dia dos alunos que trabalham no grupo de pesquisa é esse. Agora, sobre as vantagens, você tinha perguntado, a gente fez a reunião anual do GP Siscom há 2 semanas atrás. O Bruno estava lá junto com outros professores, né, e os alunos, e eu fiz um levantamento assim para mostrar para os alunos as vantagens, né, onde que isso serve para todos os alunos da escola saberem a importância de estar produzindo ciência, né. Então, mostrei para os alunos lá numa apresentação onde ele poderia usar as coisas que ele produziria no grupo, né. Então, eu peguei edital para começar, para ingresso em mestrado e doutorado. Como é uma coisa acadêmica, todo mundo já pressupõe que você vai ganhar pontos se você tiver publicação científica. E ganha muitos pontos, né? Você sempre vai estar na frente dentro de um processo de concorrência, num processo seletivo para ingresso em programa de mestrado e doutorado, se você tiver produção de ciência na sua graduação. Não é tão comum que o aluno de graduação publique artigos científicos de altíssimo nível, tem uma produção muito elevada de ciência no nível de um pesquisador que já tem um doutorado, já tem uma vivência. E nem se espera tanto isso de um aluno de graduação, por isso que é um diferencial. Quando a pessoa faz isso, a pessoa que vai analisar o currículo, que vai analisar ali a pontuação do aluno para saber se ele entra ou não no mestrado, a pessoa fala, putz, esse cara aqui já publicou um artigo, e olha, ele está na graduação ainda. Olha, esse cara participou de um projeto de pesquisa, ele foi bolsista da FAPEMIG, ele foi bolsista do CNPq. As pessoas vão te olhar com os olhos diferentes se você está usando isso para a área acadêmica. Mas não se limita de jeito nenhum à área acadêmica. Eu mostrei lá para o pessoal que a Embraer, por exemplo, no processo seletivo de trainee dela,
pontua quem tem produção científica, né? Eu mostrei lá edital de concurso público, né? Eu mostrei, por exemplo, um lá da Marinha, para as Forças Armadas, pontua para quem tem. Então, assim, tá na iniciativa privada, que é a Embraer, tá na Marinha, com processo de seletivo para concurso público, tem nos programas de mestrado, doutorado, e eu tenho certeza que também tem para ingresso em outros tipos de empresas. Então, assim, não tem desvantagem em você produzir ciência, sabe? Gastam uma dedicação, tem um esforço envolvido, né? Não tô falando assim que é como se fosse fácil, a gente tá falando como se fosse a coisa só no final. Mas, assim, tem muitas vantagens para os alunos que produzem ciência, né, hoje em dia. Até porque não se espera tanto, né? As pessoas ficam, às vezes, muito vinculadas na nota. Eu quero tirar uma nota alta na minha prova e formar. Mas você tem tantas oportunidades aqui na escola de fazer extensão, de fazer pesquisa, e às vezes você acha que você vai para o mercado e só o seu histórico vai garantir. E hoje em dia não tá mais assim. A gente espera um letramento em inteligência artificial, a gente espera um letramento em inglês, a gente espera um diploma de graduação e a gente espera uma pessoa que também tenha desenvolvido não só as skills técnicas, né, mas também as outras habilidades, que é trabalhar em equipe, que é produzir ciência, quer escrever um relatório, quer fazer essas outras, quer fazer uma apresentação, participar de uma entrevista. Essas outras coisas você vai desenvolver ela fora da sala de aula, né? Eu acho mais fora da sala de aula. Na sala de aula a gente apresenta trabalho, né? A gente trabalha em equipe, mas não é tanto quanto você teria a oportunidade de fazer dentro desses espaços. Então, tem muitas vantagens em participar de um grupo de pesquisa, ou de um grupo de estudo, ou de um núcleo também. E só complementando, o professor Cimiro falou dessa parte da iniciativa privada, é muito comum, por exemplo, você pega a CEMIG. A CEMIG, ela lança um edital para resolver problemas para a CEMIG. E aí, não só startup, qualquer tipo de empresa, né, empresas privadas, vão querer o quê? Concorrer para conseguir desenvolver para a CEMIG. A gente está falando de projetos de 8, 10 milhões de reais, projetos grandes para desenvolver problemas que a CEMIG tem, como que a gente pode resolver? Ah, tem determinada startup que vai usar drone para verificar as linhas, erro em linha de transmissão, por exemplo, da CEMIG. E aí, as startups, né, as empresas privadas entram concorrendo para tentar conseguir esse recurso da CEMIG para estar desenvolvendo para ele. E a CEMIG, esse tipo de dinheiro, esse tipo de chamada é P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. E esse recurso via P&D, né, que tem incentivo também, né, do governo para a CEMIG estar contratando esse tipo de empresa utilizando esse recurso, essas empresas, startups, elas precisam do quê? Para desenvolver P&D, precisa ter uma equipe, e essa equipe é um diferencial dessa equipe ter pessoas com mestrado, ter pessoas com doutorado e, consequentemente, com publicação de artigo científico, participação, né, de projetos de iniciação científica. Então, por exemplo, quando uma empresa, uma startup X vai concorrer num edital da CEMIG, da CPFL, de qualquer empresa, né, que lida com esse tipo que cede, né, esse tipo de recurso para P&D, na hora da contratação dessa equipe, o gestor vai olhar, né, um banco de currículos lá e vai ver, ó, tem determinado engenheiro de produção aqui que trabalhou em pesquisa, tem artigo publicado, ele fez um mestrado, vai contratar justamente esse profissional, porque precisa dele para compor essa equipe para fazer P&D. Isso é muito comum, qualquer tipo de edital interno e privado que as empresas tentam concorrer nesses editais vão precisar desse tipo de incentivo, né? E por isso que é tão importante a pesquisa aí no dia a dia do estudante. E continuando, né, falar dos estudantes, anteriormente você falou, né, que a proatividade para o estudante é uma das coisas, uma das características importantes, e além da proatividade, quais outras habilidades, características vocês enxergam que são importantes para o aluno hoje em dia e que serão fundamentais para ele como futuros profissionais? Quer falar comigo? Pode falar. Além da produtividade, né, que eu acho que é um dos critérios importantes, ter essa mentalidade, né, dessa mudança da academia para o mercado, a diferença que tem, e buscar sempre relações externas aqui à instituição também, que é o que eu havia comentado, né? Tá sempre conversando com os professores, né? Pedindo conselho, orientações, e quando, né? Eu falo, quando eu fui aluno que eu fazia iniciação científica,
e que é um grande diferencial do próprio IFMG em relação às grandes universidades, é esse contato próximo que a gente pode ter com o professor. Né? A gente consegue encontrar com os professores nos corredores, perguntar como que é o mercado de trabalho, né? Como que as coisas funcionam aqui fora. Nas grandes universidades a gente vai, tem a aula, pronto, cada um vai embora, a gente não tem esse contato. Então, ter essa percepção, né, da importância de ter contato com quem é bom. Vem os palestrantes aqui, como que faz, né, para se conseguir um estágio, né, na empresa, né, que ele está coordenando, né, que ele é o presidente, além de nunca esquecer também da importância de fazer bem as disciplinas, né, em especial, assim, as que você acha que vai seguir durante o mercado de trabalho. A gente tem que as áreas, tanto na medicina veterinária, quanto na produção, quanto na computação, são muitas áreas, ninguém vai conseguir abraçar todas elas, ter algum foco, né, de onde você quer seguir. E eu, desde a graduação, por exemplo, sempre fui uma pessoa com perfil de trabalhar na área da inteligência artificial, mais especificamente voltado para a área de imagem, né, processamento digital de imagem, visão computacional, tanto é que os projetos que eu pude trabalhar aqui foi nessa área, então eu sempre tive esse discernimento, né, e os objetivos também ter sempre muito bem claros do que a gente quer. Eu fui uma pessoa que, enquanto graduação, me preparei para entrar no mestrado, para fazer um doutorado. Então, desde então, não deixei para a última hora. Sempre, né, quis fazer as coisas. Fui lá antecipadamente, não, o que precisa para entrar no mestrado? Ou não, o professor Sinir fala, não, precisa de publicar artigo, precisa de fazer iniciação científica. Não, então vamos lá. No terceiro, no quarto período, já começar, não deixar para a última hora para não ser tarde demais. Então, são vantagens que a gente vê, né, de uma pessoa esforçada, né, de uma pessoa que consegue ter o compromisso, né, participar. Por exemplo, a gente tem a 7C, né, que vai ser na semana que vem, que o professor Sinir comentou, o engajamento dos alunos em estar fazendo ela. Eu participei da primeira 7C, que foi lá em 2016, eu era aluno aqui, e a gente começou com a 7C. É muito bom ver que ela está aí até hoje. E aquela equipe, né, que fez a primeira 7C, e fez a segunda também, depois o pessoal foi formando, foi passando para outros alunos, a gente vê que a gente aprende muito a lidar com as pessoas, né, porque você também não pode ser só técnico, você tem que tentar, de forma modesta, né, também aparecer e conseguir, né, ter esse bom convívio, porque as oportunidades estão aí, né, e quem que vai aproveitar essa oportunidade é quem está mais preparado para elas. Sobre 2 pontos que você comentou, assim, que eu acho que essas características que os alunos deveriam desenvolver, eu vou falar só 2, assim. Eu acho que o primeiro é a autoadaptação, né? Assim, o mercado, vocês sabem disso, o mercado está mudando muito rápido agora. Nos últimos anos, a gente está vendo uma migração de plataforma em todas as áreas, por causa dessa questão da inteligência artificial, da computação conforme ela tem chegando. É lógico que a gente fala mais de computação porque é o nosso curso, a gente vê isso, mas eu entendo que está acontecendo em todas as áreas, né? Então, essa questão de se adaptar e saber o que você tem que estudar, ir lá estudar, ela é muito importante, né? Para você conseguir se manter. E uma outra que eu queria comentar que as pessoas falam menos é o autocuidado, sabe? Eu acho que as pessoas hoje, elas precisam ter um pouco de percepção em relação a como elas se posicionam nesse mundo maluco que a gente tem de muita exigência, né? O Bruno está comentando aqui sobre a necessidade de fazer isso, necessidade de fazer aquilo, mas eu acho que você tem que também prestar atenção numa balança, né? Você tem que ter um autocuidado para você não entrar num processo de queima, né? Você não pode perder a cabeça, porque assim, todo mundo tem que entender que tem que produzir, tem que fazer as coisas, isso é muito importante, mas também tem que se cuidar. Então, acho que para fazer diferença fora daqui, você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem para conseguir levar a faculdade de uma forma tranquila, você tem que estar bem. Então, acho que primeiro você tem que estar bem com você tem que estar bem na sua casa, para você conseguir também lidar com as outras coisas que estão fora disso. Então, eu acho muito importante você tirar um tempo para fazer uma leitura, você tirar um tempo para praticar atividade física, você tirar um tempo para fazer as coisas da sua vida, para você jogar um videogame, para você sair com seus amigos, né? A gente não pode tirar isso da equação, porque se você não tem essas outras coisas, você também não consegue desenvolver as coisas como um profissional bom. A escola tem esse viés muito forte de pensar no profissional e tudo mais, e a gente tem visto que essa fórmula não é necessariamente a melhor fórmula nos últimos anos, né? A gente tem tido muitas iniciativas dentro da escola e fora da escola
para incentivar os alunos a desenvolverem também essa percepção, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, você saber se posicionar no mercado, se auto-adaptar, mas você também ter essa percepção para o autocuidado, para você não entrar num processo de burnout, alguma coisa nesse sentido, porque hoje o mundo também ele é muito exigente. Então, é muito importante você perceber também os seus limites, se entender e, assim, decidir o que você quer, né? Decidir o que você quer e focar muito naquilo, assim, sempre com essa percepção. Para os estudantes que nos acompanham, para vocês, qual seria o primeiro passo, assim, para aproximar um pouco da área de inovação e tecnologia? Olha, eu acho que é o seguinte, a área de inovação e tecnologia, a gente fala disso de uma forma muito abrangente, né? Muito abrangente. Inovação, tecnologia e empreendedorismo. E você pensar nessas 3 palavras, a gente fala, empreender é criar empresa, inovação é fazer alguma coisa nova, tecnologia é você usar computador, né? As pessoas às vezes fazem um reducionismo, né? Assim, passam por um processo de simplificar essas ideias, né? As pessoas acham que é isso, mas tem muito mais, né? Então, assim, eu acho que fazer inovação, empreender, vai mais longe, né? Eu acho que tudo isso, na verdade, vai começar com a questão da criatividade, a questão de ter uma ideia. Ela não começa necessariamente da parte técnica, né? Às vezes você vai desenvolver a sua parte técnica, aprendendo na sala de aula, com projeto, etc e tal, e quando você vê uma ferramenta, né, você vai pensar na solução. Isso acontece. A pessoa nunca pensou em cortar madeira, mas quando ela vê um serrote, ela fala, putz, isso poderia ser muito bom para cortar madeira. Aí a pessoa vai inovar depois que ela já viu a ferramenta. Isso pode acontecer. Você está na disciplina, você vê a ferramenta e fala, nossa, que seria ótimo para resolver tal problema. Então você gera a solução antes do problema, né? Então acho que passa primeiro pela ideia, né? As pessoas têm que... todo mundo tem, né, que trabalhar essa questão da criatividade, ser criativo. E como que faz isso? Né? Porque eu pergunto, mas isso é uma coisa que a gente nasce com ela ou não nasce, né? Vocês vão pensar isso, mas não acho que é assim, né? A criatividade, ela também é um processo que vem pelo suor. Você tem que passar pelo descobrimento das coisas que você gosta, e quando você gosta, você começa a ter contato com os problemas, e quando você vê problemas, você também vê oportunidades. E aí que você vai pensar na ideia que vai gerar, no fim, uma solução para aquele problema. Então, dentro de todas as áreas, dentro de todos os cursos, uma coisa que eu vejo que faz muita diferença para os estudantes é eles aprenderem a gostar e gostar muito da área que eles estão, né? Então, na computação, eu estou sempre falando para os alunos o seguinte, olha, vocês têm que assistir canais do YouTube que falam de computação, você tem que descobrir as empresas que trabalham com computação e começar a assistir as conferências, né? Agora a gente está no mês de maio, onde a gente tem conferência, onde as empresas contam as novidades que elas querem para o próximo ano fiscal. Então, esse mês já teve a Google I.O., que é a conferência da Google, a gente teve o WWDC, que foi antes de ontem, da Apple, a gente teve de videogame, a gente teve o Xbox Showcase, que aconteceu, da Microsoft, alguns dias atrás, a gente teve ontem um da Nintendo, não sei se vocês jogam videogame, eu jogo muito, é uma empresa de tecnologia, né? Então você tem o da Nintendo, e agora você vai ter na sequência o da OpenAI, né? E a gente vai, não sei se é a Anthropic que faz o Cloud, que é um IA, não sei se ela vai também ter uma conferência, porque eles nunca tiveram conferência, mas nessa época do ano, a NVIDIA teve um agora que foi muito revolucionário, no meu ver, muito interessante, com um chip que eles vão vender para computador pessoal a partir desse ano, já tem computadores novos, estão mudando a arquitetura dos PCs. Então, assim, assistir essas coisas é uma coisa que, por exemplo, eu vejo todos. Eu fico esperando para chegar as conferências das empresas em maio, para me assistir, né? Eu sempre vou lá, frito uma pipoca e vou comer e vou assistir as conferências. Isso tem a ver com gostar da área. Eu faço isso por quê? Porque eu aprendi a gostar da minha área, né? E quando você começa a ler livros da sua área, você começa a se interessar pelo assunto, é um processo que eu acho que não tem muita volta, né? Então você começa a ler autores da área de produção, você começa a ler autores da área de ciências biológicas, da área de física, né? Os cursos que a gente tem aqui na escola, você é da medicina veterinária, você acompanha um médico veterinário que faz divulgação científica no Instagram, você começa a seguir pessoas que escrevem sobre isso nas redes sociais, né, no LinkedIn. Então você começa a se envolver com esse ciclo, você vai aprendendo a gostar, e cada vez vai chegando mais informação da sua área, e você vai se interessando, você vai gostando daquilo, você começa a conhecer as ferramentas, você começa a conhecer o problema. Quando você vê, você está envolvido no mundo, e você gosta daquele mundo. Então, para você ser criativo agora é fácil, né? Porque você já conhece o terreno que você está. Então, ter a criatividade é fácil. Então, eu acho que, do ponto de vista, assim, como que a gente faz para ser inovador, como que a gente faz para ser empreendedor, a gente tem que conhecer com propriedade a área que a gente está, o mundo que a gente está inserido. E eu acho que
esse caminho é a partir do momento que você gosta disso, você se interessa. Então, às vezes, você tá no curso, você não gosta tanto, você fala, eu não gosto daquela área, não gosto daquilo ali mais, não sei o quê. Mas, às vezes, é porque você tá pouco envolvido. Então, você tem que se permitir se envolver. Né? Quanto mais você se envolve, mais aumenta a chance de você gostar daquilo e aumenta a chance de você ser inovador. Então, eu acho que passa por aí, né? Acho que passa por aí, primeiro, você ser uma pessoa inovadora, empreendedora, né? Essas palavras as pessoas falam de forma muito vaga, mas, na verdade, é um processo que começa por isso, no meu ver, assim. Muito bom. E, infelizmente, né, a gente está chegando ao final desse bate-papo, mas antes, a gente trouxe 3 perguntinhas rápidas. E o objetivo é que vocês falem primeira coisa que vier na mente mesmo. É uma palavra, vamos dizer assim, é um bate-bola. Tá. Isso mesmo. E aí, a primeira pergunta, que é um livro que vocês recomendam. É um pra cada? Cada um fala um. Precisa ser técnico? Ou pode ser qualquer livro? Você que Pode ser escolhe. qualquer livro. Eu vou recomendar o último que eu li, então, que é o Nexus, do Yuval Harari. O Yuval, ele é um autor que vocês já devem ter ouvido falar dele, que ele escreve a história de várias coisas. Né? Ele pega desde o começo e vai até se contando a história. Vocês devem ter visto aqueles livros que contam a história de tudo. Né? Uma breve história do mundo, uma breve história... Não sei. Então tem isso. E ele fez o da inteligência artificial, uma breve história da inteligência artificial, que se chama Nexus. Foi lançado esse ano. É um livro muito, muito, muito interessante que conta desde o início até o final. Eu era para falar só uma palavra só, falei várias. Nexus. Nexus. O meu último que eu li pode ser, gostei muito dele. Mude seus horários, mude sua vida. Que fala um pouquinho sobre... Né, cada um tem uma rotina, mas tem toda a teoria biológica de como que é o funcionamento do corpo. E como que você atinge um pico de felicidade, um pico de produtividade, né? A depender da sua rotina. Então, será que você consegue usar esses conceitos e teorias, tanto né, as teorias indianas lá, quanto as teorias biológicas mesmo, científicas, e se adequar a isso, né? Para você melhorar sua vida como um todo, né? Qual que é a sua melhor hora para você acordar, para você dormir, para você se alimentar, o que é o ideal, né? Adaptado para cada rotina. Achei ele bem legal, gostei muito dele. Até eu fiquei com vontade de ler os 2 livros. Parece ser legal. Sim. Uma tecnologia que vai crescer muito nos próximos anos. Uma palavra só. IA agêntica. Essa teoria, essa tecnologia, que na verdade é uma forma de você usar a inteligência artificial. Né? A gente tem esses modelos que chegaram de linguagem, que a gente conversa com eles, mas tem formas muito mais produtivas de você usar o resultado deles. E essas formas, elas estão dentro desse contexto das IAs agênticas, os agentes de IA. Eu acho que a gente está começando a ver isso agora. Dá para fazer, mas tem que ter um certo nível de nerdice para você começar a implementar IAs agênticas, né? Se orquestrar os agentes de IA. Mas eu acho que isso vai chegar para um público geral por volta do ano que vem, 2028, né? A gente está tendo uma migração aí da arquitetura dos computadores, a gente está vendo isso, né? Com a junção dos chips de RAM com o processador junto para viabilizar a gente colocar inteligência artificial da forma como ela está dentro de um computador local. Então, acho que a gente está indo para esse caminho. Acho que até 2030 a gente vai ver o processo completo da mudança do hardware e da mudança do software e na forma como a gente interage com eles também. Eu acredito também nessa área de IA, né, que é a área que a gente está atuando, mas a tecnologia ele chama gêmeos digitais, que é basicamente em tempo real. Tá usando todas as informações que a gente tem, porque hoje é muito comum a gente ter câmera instalada para todo lado, sensor, tudo quanto é tipo em todo lado, tomando decisão não só agora, mas pensando até em prever cenários do futuro para a gente estar atuando no dia a dia, né? Um exemplo bobo que já tem essa tecnologia, mas a gente vai levar para uma escala global. Um semáforo, por exemplo, ele ser dinâmico, não é igual o que funciona em Bambuí, 60 segundos no cruzamento ali, pronto. É um cenário dinâmico, onde a gente tem câmeras, e se tem um cruzamento que você tem carro esperando de um lado e do outro não tem, vamos liberar onde tem carro, não tem por que ficar parado, sendo que não tem ninguém passando, né? Em nenhum lado. Então, é uma tecnologia que a gente consegue estimar um futuro, né, e tomar essa decisão agora, já tendo previsto, né, esse cenário futuro, a minimizar os problemas e tudo mais. E por último, né, uma palavra para definir inovação. Suor. Suor.
né, eu fico com criatividade. Os dois, né? Suor e criatividade. Acho que é a base. Não adianta criar se você não trabalha. E não adianta trabalhar se você também não tem uma boa ideia. Então é meio que a mistura dos dois mesmo. A gente agradece muito, tá? Por vocês trazerem conhecimentos, né, de vocês, essas experiências vividas por vocês, que vão enriquecer, né, muito nós que somos estudantes, é muito bom, são conselhos maravilhosos, né, que eu mesmo já vou seguir alguns depois desse podcast. E é isso. Bom, eu espero que todos vocês que assistiram tenham gostado do podcast hoje e que tenha trago bastante conhecimento para todos vocês. Até o próximo episódio do Canastra Cast. Tchau, pessoal!